Olá, este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura, e você acessa também pela internet o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. No site do Conexão você encontra os destaques da nossa programação, pode assistir a todos os episódios do nosso programa. Tem aí uma dica muito bacana para você sobre o Prêmio Educador Nota 10. Você que é gestor escolar, professor que está assistindo aí ao Conexão, acesse esse link, assista ao programa, você vai conhecer iniciativas transformadoras e inspiradoras de professores de todas as regiões do Brasil. E aqui no nosso site você encontra também os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal oficial, claro, no YouTube. Há muitas gerações, a mulher negra luta por representatividade em todas as áreas da sociedade. Aos poucos, essa luta vai ganhando espaço, principalmente porque a voz de uma mulher abre mentes e corações de outras mulheres. Com muita coragem e persistência, elas rompem a barreira do preconceito, quebrando padrões impostos, revelando a beleza da diversidade e a força da sua ancestralidade. Bom, recentemente a Raíssa Santana foi eleita Miss Brasil, a segunda mulher negra da história do país a representar a beleza da mulher brasileira. E nas últimas eleições municipais, em Belo Horizonte, por exemplo, os mineiros elegeram com o maior número de votos entre os vereadores uma mulher negra. Aqui no Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil, também uma mulher negra ficou entre os 5 candidatos a vereador mais votados. Tudo isso é prova de que a mulher negra deseja mais representatividade e exige direitos e, sobretudo, respeito. Então, para falar desse tema, eu converso aqui no estúdio com a youtuber e empresária Ana Paula Xongani. Olá, Ana Paula, bem-vinda ao Conexão. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você pela presença. E também com a jornalista e documentarista Ellen Paes. Olá, Ellen, bem-vinda. Obrigada. A você de casa também seja bem-vinda a essa conversa, bem-vindo também a essa conversa. Eu estou aqui trabalhando aqui em prol das mulheres, então bem-vindos todos que estão nos assistindo. Eu queria começar mostrando então o canal da Ana Paula no YouTube. Tá aí para você, Ana Paula Xongani. Tem vídeo novo toda quinta-feira, lá já vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Você vai encontrar vídeos super bacanas, ela dá um show aí no canal dela no YouTube. Eu queria mostrar um trechinho, já para a gente começar o programa, mostrando aqui um vídeo em que ela fala sobre sejamos todas feministas. Então vamos ouvir aí um pouquinho da Ana Paula falando aí no canal. Homens contra mulheres, se você é contra a desigualdade de salários, quando um homem e uma mulher têm exatamente a mesma qualificação e o mesmo cargo num trabalho, se você é contra qualquer tipo de privilégios em que homens levam vantagens e que tiram essas vantagens das mulheres, sim, você é feminista. Olá, gente, tudo bem? Bom, A gente mostrou um trechinho ao longo do programa, eu vou mostrar mais. Ana Paula, esse canal aí tem mais de 10 mil seguidores já. E aí eu queria conhecer um pouquinho da história do seu canal, né? Porque você resolveu utilizar então o YouTube e o audiovisual para falar sobre essas questões do empoderamento feminino, também da representatividade e da beleza da mulher negra. Eu acredito que é uma busca dessa nova geração e se a gente for ver ao longo da história, é uma busca de muitas mulheres negras. A gente busca a partir da internet, né, um espaço minimamente mais democrático, diferente do que a gente vê nessa sociedade. Então, o início desse canal é a gente pensar, já que eu não me sinto representada em muitos outros espaços de mídia, por que não criar meu próprio espaço? Onde eu possa falar sobre as minhas questões enquanto mulher negra, onde eu possa falar sobre as minhas demandas, sobre as minhas conquistas, sobre as minhas lutas e tudo mais. Foi meio que por aí que o canal surgiu e também uma forma de eu falar sobre moda afro, né? Eu tenho um ateliê de moda afro que busca, a partir da moda, a gente fazer esses links com o feminismo, com a beleza negra, com o empoderamento da mulher negra e também traduzir isso em discursos estéticos. Como que eu ia apresentar isso para todas as outras mulheres, para essa sociedade? Como que eu ia falar de mim mesma? E o canal do YouTube foi uma forma para isso. Muito bacana. E aí você foi muito bem recebida, né, pelas redes sociais. Acho que muitas mulheres se identificaram com as questões que você coloca aqui. Sim. Eu acho que a gente está nesse momento de se reconhecer e de buscar referência. Eu acredito que a referência ela é transformadora.
né? A falta de referência, ela interfere diretamente na construção social, de modo geral, e também na nossa construção individual enquanto mulher negra. Então, a gente cresceu, passou a infância, quem é mulher negra, quem foi menina negra nos anos 90, eu acho que ao longo da história, mas especificamente eu nos anos 90, a gente sabe que a gente nunca se sentiu representada na televisão. E então, como que é você crescer numa sociedade que mais 50% da população é parecida como você, mas você vive num mundo que você não se enxerga? E aí o canal do YouTube, eu acho que tem essa aproximação e essa receptividade, principalmente porque as pessoas estão em busca de se enxergar no outro. Elas querem se enxergar nos seus iguais. Elas querem encontrar um diálogo que fale delas mesmas. E a internet acaba propiciando mesmo, né? Sim. Permitindo esse contato entre pessoas Exato. que têm desejos e questões comuns. A gente vai voltar mais a falar sobre isso. Ellen, você é documentarista, a gente já vai falar também sobre o trabalho que a Ellen está realizando aqui pelo Canal Futura, né, em parceria. Ela foi vencedora de um pitching recentemente aqui para realizar um documentário que tem como tema o feminismo. Mas antes eu queria falar um pouco sobre como você avalia o espaço do mercado de trabalho, principalmente na sua área, né, o cinema, a representatividade da mulher e especificamente da mulher negra nessa área. É difícil, assim, a gente está, como a Ana colocou, buscando espaço e tendo que cavar esse espaço mesmo, porque não é um espaço que chega espontaneamente para a gente, né? A gente tem aí uma herança social muito complicada, né, em que as mulheres negras acabaram em trabalhos mais precarizados, né? Então ela tem mais dificuldade de acessar certos direitos, como educação, por exemplo. E aí para você trabalhar com cinema, para você trabalhar com jornalismo, exige de você uma formação acadêmica e não é todo mundo que consegue chegar lá. Eu acho que esse cenário vem mudando, né, nos últimos anos, com algumas políticas afirmativas, como as cotas raciais, mas ainda não existe democracia racial, né? Então a gente ainda tem que fazer esse esforço que a Ana falou, de buscar essas referências e de ser essas referências também. Eu sou formada em jornalismo e sou recém-documentarista, na verdade, né? Porque esse é o primeiro documentário que eu dirijo. Mas já é uma documentarista? Já estou fazendo, já estou trabalhando. Mas, assim, eu também não fui cogitada, claro, por não ter também experiência com cinema. Mas assim, eu não seria diretora, eu seria só personagem do filme. Uhum. Então foi uma questão minha também de chegar e falar, não, eu tenho interesse em dirigir, é um tema que eu tenho proximidade, né, que é o tema do feminismo. Eu atuo nas redes sociais como feminista negra, como ativista feminista negra. Então é importante para mim ter esse reconhecimento também, meio que a gente acaba tendo que botar o pé na porta mesmo para conseguir ocupar esses espaços, né? A Ellen tocou num assunto, Ana Paula, que é a questão da política de cotas. E aí, então, eu queria ouvir mais um pouquinho de vocês sobre isso. Vocês acham que essa é uma política acertada e que ela tem conseguido gerar a igualdade no ambiente universitário e aí, consequentemente, no mercado de trabalho? Ou ainda é preciso que ela seja acompanhada também de outras políticas públicas que garantam, então, essa representação, né? A igualdade de gênero também, no caso de vocês, e de raça? Eu acho que a política de cotas, tanto social, quanto racial, quanto para deficientes, enfim, essas políticas de cotas, elas precisam ter continuidade, né? A gente está agora num cenário de alguns retrocessos e eu acho que a gente tem que lutar agora para continuar, sou completamente a favor. Acho que ajudou a mudar um pouco o cenário nos últimos anos, mas ainda estamos muito longe de uma mudança efetiva, inclusive porque muita gente que consegue, né, acessar através de uma política de cota à universidade não consegue continuar, pela própria questão social, né, que está totalmente relacionada com a racial. Então é bem complicado. E esse mercado audiovisual, principalmente, assim, cinema, falando de cinema, a gente vê muita panelinha e as panelinhas são elitizadas. Então é muito difícil para você que está completamente fora desse ciclo entrar. Né? E aí a gente acaba fazendo o nosso espaço, né? Essa coisa dos canais de YouTube.
é fantástico, porque você está ali, já que não querem me dar um espaço, eu vou lá e cavo o meu espaço. Mas eu, enquanto empresária, eu percebo que as políticas de cotas fez uma grande diferença. Assim, é muito bacana para mim poder encontrar profissionais negros em todas as áreas. Hoje a gente tem profissionais negros em todas as áreas graças a essas políticas também. Então a gente percebe também o crescimento do empreendedorismo, porque essas pessoas terminam essas faculdades, muitas vezes por uma dificuldade de ser absorvida pelo mercado, até pelo sistema racista que a gente vive, mas elas conseguem também empreender. Então é muito legal hoje eu perceber que existe pequenas mudanças, sim, precisamos de muitos avanços, mas que a política de cotas é sim uma ação assertiva e que traz mudanças sociais e estruturais muito importantes, assim. E que eu acho também que a gente faça um trabalho ainda no ensino médio, no ensino fundamental, na educação básica, né, para que a gente tenha aí uma educação de qualidade para todos os meninos e meninas, né? O ideal era a gente não precisar. Exatamente. Né? Mas eu acho que precisamos, temos que continuar e temos que mudar outras coisas também, né? Sim. Agora vamos voltar então para a questão da Raíssa, que eu abordei aqui no início da abertura do programa. A Raíssa, linda, né? Representa muitas mulheres brasileiras, a segunda Miss Brasil negra na história do país, muito pouco para uma mulher que é o exemplo da beleza brasileira. Exato. Né? Como vocês avaliam, né? Não sei nem se avaliam, mas assim, qual foi o impacto, na opinião de vocês, dessa conquista da Raíssa? No meu canal eu acompanhei assim, o processo da Miss, por esse lance da representatividade mesmo. Eu acho que foi muito bacana essa vitória e eu acredito que essa vitória ela vem como o final de muitas lutas. O final não, talvez o meio, né? Mas de muitas lutas. Eu acredito que a gente está num momento social e político que tudo isso impulsionou essa vitória. Eu entendo e eu comemorei essa vitória como se fosse minha também, porque eu entendo que essa vitória é uma vitória de muitas lutas e muitas conquistas. As pessoas que estão no cinema buscando isso, as pessoas que estão na política, as pessoas que estão na educação, na sala de aula, conversando sobre isso, as pessoas que fazem transformações a partir das redes sociais, ou nas mídias tradicionais. Tudo isso impulsiona uma vitória de uma mulher negra. E isso está totalmente ligado com o movimento político que a gente está fazendo fora do concurso, né? Sim. É tudo muito interligado, é uma rede muito bonita. E quem não acompanha, né? Isso não entende esse processo dessa forma, né? Não entende que tem tantos agentes que foram importantes para que isso pudesse acontecer. Eu acho que assim, concordo também, comemorei. Acho assim que a gente não pode perder de vista que foram 30 anos de jejum aí, que ela mesma falou isso, né, a Raíssa, que a última Miss Negra há 30 anos atrás, e a gente tem que ver que estamos caminhando a passos lentos mesmo. E continuar. Agora, quando o pessoal fala, acho que muita gente fez críticas, né, em relação a ela ter ganhado, se isso era representatividade ou não, né, essas coisas que ficam rolando na internet. E eu me sinto representada, assim, não cobro da Raíssa também uma postura militante, como eu vi muita gente fazendo. Acho que ela está ali e o próprio existir dela naquele espaço já é uma vivência, já é uma militância. Claro que não podemos dizer que ela vai representar todas as mulheres brasileiras, nem todas as mulheres negras. Também é importante dizer também que existe a coisa que muita gente falou, por ela ser uma mulher negra de pele mais clara, de traços finos, né, que as pessoas gostam de usar, de traços europeizados, que é uma coisa que eu ouço muito também. Sim. E que eu acho muito, ouço de mim, né? Então, assim, que eu acho muito complicado também, facilita o acesso a certos espaços, né? Eu escutei muito durante a minha carreira que eu era uma mulher negra vendável, que eu era uma mulher negra comercial, que você está entendendo? Então, assim... Claro, eu não sou nem capaz de compreender, obviamente, o que você sente numa situação como essa. É muito assim, porque ao mesmo tempo que você está feliz por ter ocupado o espaço, que eu acho que é o caso da Raíssa, né? De ocupar um espaço difícil, a gente não pode deixar de problematizar esse espaço, né? Que espaço é esse que eu estou ocupando? Que no caso da Raíssa é um concurso de Miss, é um concurso que mede a beleza por um padrão, né? Ela é uma mulher linda, magra, alta, enfim, ela obedece a alguns padrões. Eu também não posso deixar de problematizar
o meu espaço, que é um espaço em que eu sou a única repórter negra, por exemplo, eu sempre fui uma das únicas, ou a única, em todos os lugares que eu trabalhei. Apresentadoras, então, quase nenhuma. A gente vai avaliar isso no jornalismo, é 1%, mais ou menos, a média. Então, a gente tem que perceber. E aí, quando você consegue, você escuta esse tipo de coisa. Ah, mas é porque você tem traços suaves, você tem traços de branco. Você é bonita porque você tem traços de branco. Imagino isso tudo é muito problemático. Não, e o quanto isso deve incomodar, principalmente mulheres que, como vocês, assumem um papel de liderar um movimento, de lutar por esse protagonismo. Imagino que isso deva trazer um incômodo muito íntimo também, de alguma forma. Né? Eu acho que assim, essa questão da pigmentocracia do Brasil, o colorismo do Brasil, é uma questão a ser conversada, pontuada. Existe mesmo, assim. A gente percebe que alguns espaços de beleza, eles valorizam alguns lugares de beleza, algumas formas de representação de beleza. Mas eu acredito que... eu acredito nos passos, como que a gente vai dando esses passos. Acho que a Raíssa é sim um primeiro passo, mas a gente precisa buscar outros, ou seja, eram 6 mulheres negras. Talvez a gente precisava de uma metade, assim, para que a gente representasse o Brasil. Talvez a gente precisasse, sim, de uma pluralidade dessas belezas negras. Precisasse de mulheres negras mais escuras, talvez. De mulheres negras com outras formas de cabelo, sim. Eu acho que isso também deve ser pontuado. Mas a vitória da Raíssa é uma vitória significativa. Significativa porque eu sempre gosto de falar que a gente acessar esse espaço da beleza, ela mexe com estruturas além da beleza, elas mexem com estruturas econômicas, ela mexe com a estrutura da comunicação. A gente está aqui hoje falando sobre isso. Mexe com o mercado da beleza, mexe com o mercado financeiro, mexe com a economia, né? E a gente está aqui hoje falando sobre representatividade negra no cinema, na moda, graças a uma vitória na beleza. Então, é sim um caminho. E claro que esse caminho vai se desmembrar de várias formas. E o mais importante, ao meu ver, é que isso vai criar discussão. E, para mim, o conflito da discussão é positivo. Claro, só de você gerar esse assunto. Esse conflito. Eu estou aqui pensando, né, que, para mim, que eu vou dar um depoimento muito pessoal. Não é que as coisas sejam muito fáceis, mas elas são mais fáceis. E eu imagino que para uma menina como a Raíssa ou mulheres como vocês, que têm sonhos e almejam sonhos, realizar esse sonho, né? E muitas pessoas acabam não entendendo quais foram os passos que ela precisou seguir, quais foram as barreiras, o tipo de preconceito ou de discriminação que ela sentiu até chegar a esse posto, né? Acho que são questões que acabam fazendo essa vitória assim muito significativa. E quantas meninas, né, não olham para isso e se inspiram? Eu acho que assim, eu lembro da minha infância. Assim, se eu tivesse visto uma Miss como a Raíssa, assim, talvez eu não teria odiado tanto o meu cabelo, né? Porque eu vi e falei, poxa, eu me vejo nela, assim. É uma mulher linda, né? E aí você aprende tudo diferente quando você é criança, né? Você, como ela falou, a gente tem pouca ou nenhuma referência quando a gente é criança, né? Você vai lá assistir Xuxa e você vê a Xuxa, você adora a Xuxa, só tem paquitas loiras. Sim. E aí você onde que tá a sua beleza? Você vai construindo, é um caminho de auto-ódio. E que é muito difícil depois a gente ir desconstruindo isso quando a gente vai crescendo, quando a gente vai percebendo, não, que eu posso ser aceita, eu posso conquistar outras coisas, eu posso ser bonita, eu posso ser inteligente também, porque tudo isso afeta tudo, né? É uma questão afeta muito a autoestima também. Toda a sua construção de ser, né? Toda a sua autoestima. A gente está falando aqui de beleza, falamos de moda, o tempo está passando super rápido. E aí eu queria trazer então um outro ponto que a gente falou também na abertura do programa, que é a representação na política, né? Nós, mulheres, ainda precisamos alcançar muitos postos importantes, não só na política, mas no mercado de trabalho. A gente ouve muitas vezes, mas na minha empresa tem muitas mulheres, mas quantas dessas mulheres são gestoras? Exatamente. Ou ocupam cargos de liderança? Essa é uma questão também. E aí a gente trouxe aí 2 casos. Aqui no Rio de Janeiro, a vereadora que ficou entre as 5 mais votadas, que é uma representante do movimento negro muito forte, Marielle, que é muito emblemática. E a gente tem também uma vereadora em Belo Horizonte, que foi a mulher mais votada, a mulher negra mais votada entre os vereadores.
essas conquistas levam essa luta agora também a um outro patamar. Eu vejo assim, eu faço meu barulho na internet, né? Mas eu sempre falo que a internet é um espaço de reformas, mas a revolução a gente vai fazer nas ruas, é no voto, é na canetada, porque assim, a gente precisa acessar esses espaços de poder. Essas mudanças, elas têm que estar em todos os setores. E a política, esse espaço de poder, quem vai decidir, quem vai dar essa palavra final e quem vai nos representar nesses poderes também é muito importante. Então, acho que a eleição é uma ótima forma, primeiro, para a gente se questionar, cadê essas mulheres? Cadê essas mulheres negras? Também é uma forma da gente se questionar, eu serei representada nesses lugares? Será que as minhas demandas serão discutidas? Não tem como as minhas demandas serem discutidas se eu não me sentir representada nesses lugares. Então, a gente vê esse crescimento, que ainda é muito pequeno, mas esse crescimento das mulheres na política e das mulheres negras na política já te traz um conforto de você imaginar que você vai ter transformações efetivas também nesse espaço da política. Não, cabe agora cobrar dessas pessoas que essa luta continue ali, naquele local. E ela falou da rede social, que a gente não vai fazer revolução na rede social, mas sim nas ruas. Mas eu acho que essa foi justamente isso. A vitória da Marielle, por exemplo, que ela fez uma campanha muito forte na rede social. Acho também que é uma resposta da nossa militância na internet, do quanto a gente vem falando sobre isso, do quanto a gente tem falando, do quanto a gente precisa de representatividade na política, nesses espaços de poder. Então, assim, a gente fez campanha para essas mulheres ganharem também. Então, eu acho que tem uma importância muito grande, essa voz que a gente vem construindo. Já que não deram espaço para a gente na mídia tradicional, a gente vem buscando na internet, que é um pouco do que eu falo no documentário, ela tá sendo respondida agora. A gente, a partir da internet, né? Mas a gente saiu dela para votar. Isso. Então, essa é a combinação perfeita. Não, foi para as ruas, organizamos marchas, protestos, atos. E tudo impulsionado pela internet. E aí acaba aquela questão da identificação, né? As pessoas vão acessando as redes sociais, vão fazendo essa rede, né? Não só colaborativa, mas também de identificação com as causas. A gente percebe que não está sozinha. Eu acho que é muito importante essa coisa da solidão, né? Que a gente sente, sempre tá correndo muito atrás das coisas, principalmente a mulher preta, né? A gente está sempre num corre. Muito, foi o que a gente falou aqui. A gente está sempre num corre muito grande. Antes da gravação, né? Que é uma luta muito corajosa, né? Muito solitária em algum momento também. Sim. E o tempo realmente está correndo, então eu queria mostrar para quem está em casa rapidamente um trecho, um teaser do documentário aqui da Ellen, que foi vencedor do pitching aqui do Canal Futura, que tem um nome provisório, que agora que são elas. Então vou mostrar um trechinho rapidinho e no final você conta um pouquinho o que você pretende mostrar aí com esse filme. Vamos lá. Baguncei a divisão, esparramei, peguei sua opinião, 1, 2, 15. Se der palpitação, não dá nada, conta até 3. Meu grito da lana, tá somando. Se quiser conferir, vem cá pra ver se aguenta. Miro muito bem enquanto você tenta. Enquanto mamacita fala, vagabundo senta. Mamacita fala, vagabundo senta. E aí, amiga, você vai? A gente mostrou aí só um trechinho. Cortei bem na hora que a Ellen ia falar, mas aí a gente pode deixar de surpresa para quem está assistindo em casa. Ellen, rapidamente, qual é o objetivo, né? O que você pretende mostrar aí no seu filme? É um pouco do que eu estava falando aqui. É mostrar como que as redes sociais têm sido importantes para impulsionar movimentos entre mulheres, né? Eu acho ativismo da mulher na internet. Não só da internet para fora, né? Como que a gente eu acho que a internet é muito importante no sentido de interligar a gente, né? De juntar. De ser um meio, né? Um meio, é uma ferramenta que faz com que a gente não se sinta solitária. Esses movimentos de hashtags que tiveram, que inclusive o nome provisório, né? Hashtag agora que são elas, que a gente vai mudar, mas a gente ainda não pode divulgar o nome final. É surpresa. Daqui a pouco a gente vai poder divulgar. Eu acho que essas hashtags mostrou para muita gente que o que eu passo, o que ela passa, o que várias mulheres passam,
é comum, né? E aí uma coisa que de repente você pensa, poxa, passei por isso, sei lá, no início da minha carreira eu escutei que meu cabelo não era adequado ao vídeo, ou adequado para apresentar um jornal, por exemplo. Eu escutava isso. E eu ouvi outras meninas falando sobre isso, quando a gente falou sobre racismo, né? Racismo, essa hashtag... É racismo sim, nem lembro. Foi uma das hashtags que a gente criou. Quando a gente fala disso, a gente percebe que outras pessoas passam por isso. E aí a gente percebe que existe uma questão que é coletiva, né? E aí a gente vai falar um pouco disso e de como que isso sai da rede, de quem é essa mulher também que está atrás da rede, que às vezes a gente vê ali militando muito e não desumaniza aquela mulher, né? Sim. Ela tem uma história de vida também, a gente vai mostrar um pouquinho disso. Muito bacana, gente. Olha, eu queria passar o resto do tempo aqui conversando com vocês, né, ouvindo outras histórias e outros exemplos que a gente pudesse dar em casa, inspiradores, assim como vocês também são inspiradoras, com certeza, para muitas mulheres que estão assistindo a gente. Então, Ana Paula, muito obrigada pela sua presença no Conexão Futura de hoje. Ellen, também muito obrigada. Eu que agradeço. E parabéns aí pelo trabalho de vocês e sucesso. Obrigada. A você de casa, a gente sempre agradece a sua companhia, lembrando que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite você revê esse e outros programas no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo para você e até a próxima.